Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os alunos que estão aqui nos vendo e nos prestigiando nessa noite em que vamos debater, discutir questões relevantes acerca da inovação na área do direito, principalmente no que diz respeito a questões de design e linguagem. Eu estou aqui com o intuito de mediar esse debate e, principalmente, trazer ao final questões e reflexões para que a gente pense de que maneira nós temos, qual é a forma inovadora que nós temos de apresentar as peças jurídicas. Por que tanta necessidade de alterar o design da peça jurídica? Por que estamos repensando a perspectiva da linguagem? Por que a gente repensa a forma de escrita e comunicação da linguagem na área do direito? Então, aqui temos especialistas nessa área que vão apresentar para vocês trabalhos exitosos que já foram realizados no âmbito jurídico e, posteriormente, faremos uma discussão. Vamos iniciar, então, com o Alexandre Zavaglia, que é advogado, especialista na área de Direito e Tecnologia, presidente da Comissão de Direito e Inovação de Tecnologia do IASP, coordenador executivo do Grupo de Pesquisa e Governança de Dados e Regulação da Inteligência Artificial, do CEP, pesquisador em inovação da FGV e membro da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB. Além disso, diretor do Legal Score e da Vila Visual Law Studio. Percebe-se, né, que é uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa área de inovação e visual law. Alexandre, fique à vontade. Tudo bem, Olívia? Boa noite a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade de nós estarmos aqui no IDP, né? Eu acho que no meu currículo, uma das coisas que eu mais me orgulho é que eu fui diretor por muitos anos do IDP em São Paulo. Tenho uma relação muito próxima com o IDP e é uma grande felicidade continuar próximo e estar aqui falando com vocês, né? Também aqui, boa noite ao Dr. Marco Bruno, Bernardo, a Cristiane, Isabela. Com certeza aí nós temos muitas coisas interessantes aí para discutir e eu trouxe aqui alguns slides, né? Não são muitos, só para a gente poder, né? Não dá para falar das questões visuais sem a gente poder mostrar um pouco, né? O que tem acontecido e assim, só para começar, né, tem muita discussão sobre o que é o design, né? Muitos confundem, né, design com design thinking, ou outros, né, que o design é essa transformação visual, né, dos documentos, e não é nenhuma coisa nem outra, né? O design é um método, alguns já de tão utilizado em todas as áreas, né, já o colocam como uma ciência, que é a ciência da resolução de problemas. Essa é uma pirâmide aqui muito famosa da professora Margaret Hager, né, que é uma das pioneiras desse assunto no mundo, do legal design, que ela justamente coloca aqui que a gente tem design de sistema, de organização, né, de serviços, de produtos, e lá na última camada que está o design da informação. E dentro do design da informação, a gente tem a parte da linguagem escrita, né, quer dizer, linguagem em sentido geral, né, e a gente tem a parte da linguagem escrita, que a professora Lívia é uma das grandes referências aí, aqui no nosso país, né, dessas questões, e a outra que é a inclusão, né, a utilização de elementos visuais, né? Então, a gente tem a linguagem texto e a linguagem relacionada ao uso de elementos visuais, a infográficos, né, imagens, vídeos e assim por diante. Então, ou seja, né, o design é muito maior do que uma única metodologia, como design thinking ou Agile ou Canva, né, entre várias outras, né? É um ambiente onde a gente resolve problemas a gente tem, então, o design da informação na camada final. Então, são várias, né, metodologias diferentes, e aqui é um pouco do que a gente aprendeu, né, como fazer isso, né? Porque quando a gente vai discutir um documento, esses dias aqui nós fazemos vários cursos também, até para o Poder Judiciário, né? E semana que vem vai começar uma turma nova no Tribunal de Justiça aí do Distrito Federal. E a gente, toda a turma, né, do curso, a gente sempre faz junto com os designers o entregável, né, real. E aí nós vamos fazer até nessa turma um material, né, para explicar o balcão virtual, né? Então, veja só, não dá para simplesmente pegar e colocar elementos visuais, a gente tem que entender o problema. Será que as pessoas entendem o que é? Então, uma parte das pessoas ainda não sabe o que é.
outra parte das pessoas entra lá para pedir coisas ou se relacionar ali com questões que não são esse o caminho, né? Então, ou seja, a gente precisa entender nesse dia a dia já, primeiro, o que é o serviço, como que ele já tem funcionado, quais são as dúvidas das pessoas, né? No dia a dia, com quem está lá na ponta, né? Se as pessoas estão entrando para falar dos assuntos corretos. Então, a gente tem sempre uma camada, né? Quais são as informações que a gente precisa aqui para resolver os problemas? Depois, como é que a gente organiza essas informações? Depois, como é que a gente resolve o problema, né? Então, veja, o próprio design desse serviço, que é o balcão virtual, começou dessa discussão, as pessoas não têm um canal, nós estamos ainda na pandemia, né, não conseguem ir ao fórum, ou a gente está no caminho da justiça 100% digital, então, como é que a gente desenha, né, um serviço novo, que é o balcão virtual, que a pessoa pode se relacionar, né, então, o próprio desenho desse serviço, né, ele acontece dessa maneira, e lá na camada final, como é que a gente entrega, é num sistema, é no papel, e depois como é que a gente explica, né, quais são os elementos visuais. Então, todos os projetos de design, de uma maneira geral, independente de como a gente faz, né, e qual método a gente utiliza, a gente normalmente segue esses 4 passos aqui, né, e isso serve para todo tipo de design. Outro exemplo muito interessante que a gente tem aqui no Brasil é o próprio PDPJ, né, a Plataforma Digital do Poder Judiciário, que acaba de ser lançado. Então, você vê, né, o Judiciário começou com a automação, pegou lá o Código de Processo Civil, por exemplo, né, e colocou dentro de um ambiente automatizado. Depois, na segunda fase, aí começou a digitalização dos processos, que já está quase 90%, né, nos últimos anos. Mas veja, então o Estado, né, o Poder Judiciário está entregando a prestação de serviços jurisdicionais numa plataforma, que é uma grande tendência aí do direito para tudo, né? Um contrato, né, um acordo, cada vez mais nós vamos entregar serviços em plataforma. Mas você pode, então, ter esse ambiente digitalizado, né, com tudo isso, e não fazer nada com os dados. E fazer alguma coisa com os dados, né, é onde entra a ciência de dados, que é uma outra camada, né, ligada à tecnologia. Então, a gente tem uma camada de automação e outra ciência de dados. O que isso tem a ver com Visual Law? Porque para a gente ir na camada final lá da informação, nós precisamos entender esse caminho, nós precisamos entender o problema, nós precisamos tratar a informação, né, para que aí sim a gente possa escrever da melhor forma, né, Olivia, e também inserir esses elementos visuais, né. Então, aqui, depois disso, a gente acabou criando, né, o primeiro curso, as primeiras iniciativas aqui no Brasil relacionadas aí a essa área de Visual Law, e aí a gente precisa, né, o Marco Bruno também pode falar um pouco disso, né, Marco, que aí tem muita discussão, né, sobre o que uns falando que é simplificar o direito, outros falando que isso está acabando com a técnica, mas a gente, né, que trabalha com isso, sabe que quando a gente aplica, né, a semiótica, que é essa área, né, de como representar alguma coisa, a gente nunca entra na tecnicidade daquela área, né, como é o direito. Então, assim, o direito é técnico, ele é complexo, né, o que a gente pode fazer é tentar tornar, né, trazer mais efetividade, tornar mais fácil de entender aquela questão para cada finalidade, cada público, mas o direito continua direito, né? Então, a gente tem feito isso com muito cuidado, né, em várias publicações também, e aqui alguns exemplos, só para a gente poder depois debater, né? A gente tem sempre, né, de um lado, quem é o emissor daquela informação, né, a mensagem, o receptor, então a gente tem que olhar quem é o meu destinatário, né? E aí, um exemplo muito fácil de a gente entender isso é LGPD, tem até um exemplo aqui. Então, veja, para a gente falar de LGPD num processo judicial, é uma linguagem, não dá para ser, além do texto, né, que é técnico, não dá para ser algo colorido, cheio de coisa, né? É um processo judicial. Agora, a gente explicar LGPD, né, para os gestores, por exemplo, de uma empresa da área da saúde. Ou a gente explicar LGPD lá para o farmacêutico, né, que está lá na ponta da farmácia explicando para os clientes, né, o que é LGPD. E para o cliente da farmácia, veja, o assunto é o mesmo, é a mesma lei, mas talvez a forma, né, de explicar para cada público diferente, especialmente para quem não é da área do direito, né, ela é diferente. Então, sempre aqui no Brasil, quando a gente fala de alguma coisa, sempre cai no processo, né? Sempre cai na petição, mas existem milhares e milhares de documentos e possibilidades e normativas, diretrizes internas, né? Caminhos. Então, tem muita coisa legal para a gente conseguir achar esse meio do caminho, né? Ideal para todos. Então, esse aqui é um trabalho que a gente fez para uma grande empresa, né? Que é uma política de procuração. Então, veja, é um documento interno, as pessoas não são da área do direito, né? A gente sempre segue a linha, né, visual
da empresa, as cores, como é que ela já se comunica internamente, né? Então, esse é um documento que permite você usar aqui alguns avatares, você usar um modelo diferente, mas veja só, como é que a empresa entregava para as pessoas a sua política, né, e como passou a ser, né? Um documento totalmente diferente, né, assim, mais próximo, né, do que as pessoas querem ler, principalmente quem não é da área do direito. Esse é um outro caso também muito interessante, né, de uso de Facebook, redes internas também por uma outra grande empresa, né? Então, de novo, aqui a gente consegue, né, usar mais elementos visuais, mais cores, né, pelo propósito, pelo tipo de finalidade. Então, a gente tem o documento como ele era antes, né, e como ele passou a ser, né? Aí, aqui é uma petição. Então, a gente tem sempre esse conceito de one page, né, que é resumir a tese ou os fatos ali daquele caso específico. Mas a petição em si, né, olha aqui, não tem grandes cores, né, nem grandes elementos aí visuais, né? Por quê? Porque é essa finalidade. Você pode até usar um infográfico, você pode usar, né, alguns elementos aí para explicar uma situação, mas é um tipo de documento que a gente tem trabalhado muito mais no design da informação, né? Como é que a gente destaca. E aqui é bem legal também a gente entender o papel dos designers, né? Cada vez a gente tem trabalhado em times multidisciplinares, porque a nossa forma de destacar é essa aqui, ó, é colocar pequenininho, né? Aquele que a gente quer destacar. Mas o designer vem para a gente e fala, não é assim, né? É assim, até o jeito como a gente pensa, né? Como as pessoas leem, né? Então, até falo, olha, se você quer destacar muito, você deixa o espaço em branco do lado. É uma coisa que não faz parte da nossa formação, né? Então, tem certas coisas que a gente vai conseguir fazer sozinho, outras, né? A gente precisa também aprender e nos relacionar com os profissionais das demais áreas, né? Que entendem muito mais do que a gente, né? Como é que a gente integra esses elementos. Olha aqui também um contrato social de um grande escritório, também, veja, né, é mais sóbrio, né, é um estilo do escritório, dos clientes, então, mas veja só, você entregar um trabalho assim ou assim, né? Então, tem a gente não pode seguir também esse mito, né, de que visual law também é só colocar lá um monte de coisa, cor e um monte de imagem, não é isso, é qual é, né, a forma de representar mais adequada para aquele projeto, para aquela finalidade, para aquele destinatário, né? Então, tem uma técnica muito estudada aí, né? Bastante aqui, um contrato também que segue essa preocupação de uma jornada, né? Do prestador de serviço de menor complexidade. Então, ele que precisa entender, né, esse caminho, como é que ele navega aí até ele conseguir receber, né? Então, o contrato veio junto com, né, com esse passo a passo aí, para essas pessoas. E de onde vem isso? Dessa observação. Olha, nosso dia a dia aqui, a gente não consegue faturar, porque a pessoa não entrega o documento certo, ela não entende que ela tem que fazer aquela fase anterior. Então, por isso que o Visual Law começa ali na observação, é um projeto de design. Então, simplesmente, quem pegar um documento, colocar elementos visuais, falar, eu fiz aqui o Visual Law, não é isso. Isso é design gráfico, né? O Visual Law, ele é a camada final de um projeto de design em que a gente sempre está resolvendo um problema. Então, qual é o meu problema? O que as pessoas não estão entendendo, né? O que esse documento, dessa maneira, pode trazer mais efetividade, pode trazer mais acesso à justiça, né? E aqui, nos minutos finais, né, esse aqui é o que eu falei para vocês da LGPD, né, a gente fez para uma grande empresa da área da saúde, esse aqui é para o farmacêutico, né, tem mais informações, e aqui para o cliente da farmácia, veja, ele está ali em segundos comprando algo, ele não vai parar para ler um documento, né, então é mais esquemático, como é que ele, né, se integra aí no programa da empresa, aqui um QR Code para ele ter acesso a todos os documentos que ele quiser, né, mas é uma adaptação para cada tipo de finalidade, como eu disse, né. Aqui alguns projetos para o judiciário, né? A gente fez vários cursos para a Infam, e aqui são protótipos, né, criados junto com os magistrados. Então, tem aqui uma síntese de uma sentença, né? Então, tem aqui justiça gratuita ou não, tramitação preferencial ou não, né? As versões, a lei, né? Jurisprudência, dispositivo. Então, veja, obviamente, isso aqui não é sentença, né? É uma sugestão de um resumo, né? Dessa one page da sentença. Audiência virtual. Esse é um projeto muito legal que a gente fez recentemente lá com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, veja, isso aqui traz claramente essa questão do acesso à justiça, né? O acesso à justiça não só acesso ao judiciário, mas o acesso ao seu direito, né? Então, eram vários documentos, né, perdidos em Word e tal, e aí o projeto do tribunal era justamente criar essa justiça multiportas. Então, são várias portas para o cidadão acessar diretamente o judiciário, violência doméstica, juizados especiais, infância e juventude, né? Então, isso ficou um documento único,
em que você vai clicando, né, e aí cai nas informações principais de cada um e com os links corretos, né, para onde você tem que endereçar aí o seu pedido, né, e seguir aqui os juizados especiais aqui com o TJDFT, e esse último trabalho que a gente fez com o TRF3, né, uma proposta aqui de mandado de citação e penhora e também um guia de audiência virtual, né, ó, Marco Bruno, como ficou legal esse aqui, nós fizemos junto com o JustLab, aí a várias mãos, né, todo mundo lá fazendo em conjunto aqui, algumas variações aí das suas ideias aí que você trouxe aí para todo o judiciário, né. Então, assim, esses são alguns exemplos, só para a gente começar esse bate-papo aí, tem muita coisa para a gente também aprender com todos aqui, mas o que a gente tem, né, visto e feito, e que tem dado muito certo, é a gente trabalhar nesse ambiente multidisciplinar, né, como é que o profissional do direito, né, não aprende a fazer projetos assim, né, usar, ou aprende a programar, por exemplo, mas o quanto a gente aprende a se relacionar, como é que a gente entende, né, o lado dessa outra profissão, a visão, né, desses profissionais, para a gente poder interagir, para a gente poder pedir, para a gente poder ter ideias, né, e como que no dia a dia acaba funcionando aí essa dinâmica. Então, Olívia, esses são, né, alguns pontos aí iniciais para a gente começar essa discussão e fico à disposição aí para depois as perguntas e os debates. Muito obrigada, então, Alexandre, por sua apresentação. Daqui a pouco, com certeza, teremos muitas perguntas dos alunos. E agora eu vou apresentar para vocês o Bernardo Azevedo. Ele é professor do programa de pós-graduação de Direito da Universidade FEVALE, professor de pós-graduação também da Universidade de Caxias do Sul, professor da ESA, coordenador de pós-graduação de Direito Digital na instituição educacional São Judas Tadeu, coordenador do Visualol, do primeiro grupo de pesquisa de Visualol do Brasil, co-organizador do livro Visualol, Como os elementos visuais podem transformar o direito, e diretor do Villa Academy. Ele é mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, advogado e autor de livros e artigos jurídicos. Bernardo, portanto, pode fazer a sua apresentação. Obrigado, professora Olívia. Um prazer estar com vocês aqui hoje virtualmente, Alexandre, Marco Bruno, Isabela, Cristiane, pessoal que nos acompanha aqui também. Professor Olívia, obrigado pela interlocução, pelo convite também de estar aqui hoje. E a ideia aqui também é, juntamente o Marco Bruno e Alexandre, complementar um pouco aqui as ideias, né, e trazendo um pouco hoje sobre essa conexão cada vez maior entre o direito e o design, e também sobre esse campo, né, do plain language, a linguagem simples, que se difunde cada vez mais no Brasil, né, e como os tribunais, sobretudo, têm utilizado esse conhecimento para aprimorar cada vez mais o seu serviço, a sua comunicação, e assim por diante. Só abrir a apresentação aqui. Mas, essencialmente, não, hoje eu vislumbro, e tenho falado isso em alguns eventos e palestras também, que nós estamos iniciando agora uma nova era da comunicação jurídica, né, porque, de fato, nós temos esses dois campos interdisciplinares de conhecimento que acabam se conectando cada vez mais. De um lado, nós temos aí o legal design como área-mãe e o visual law como sua sub-área, como o Alexandre bem pontuou, e de outro, né, o plain language, que envolve todas essas aplicações e técnicas de linguagem simples nos documentos, né. Essas áreas têm se conectado cada vez mais, dialogando, sobretudo, nós vemos hoje várias iniciativas nos tribunais, sobretudo o TJRS, o Alexandre mesmo mencionou agora há pouco, exemplo de justiça multiportas. Eles estão hoje com uma iniciativa que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que envolve, de um lado, adotar os elementos visuais nas suas peças de comunicação, e de outro também uma linguagem mais simples, mais fluida, para que qualquer pessoa consiga compreender, né, as informações que estão sendo apresentadas nos documentos. Então, eu vislumbro cada vez mais essa conexão entre as áreas, e posso dizer aqui, arriscando, né, um palpite, de que nós estamos iniciando aí uma nova era da comunicação jurídica. O legal design como área-mãe, né, o Alexandre bem pontuou isso, mas só para reforçar, que é uma área muito mais ampla, que envolve várias ramificações, né, e mostra, de um lado, que nós temos essa possibilidade de aplicar design de sistemas, design organizacional, design de serviço, design de produto, e o visual law seria essa sub-área, né, então mais nichada e mais conectada ao design da informação jurídica. Quando nós estamos falando no visual law, nós estamos nos referindo a essa aplicação dos recursos visuais em documentos, como forma de aprimorar a comunicação, fazer com que as pessoas compreendam melhor
as informações. Então, hoje a gente percebe esse crescimento desse campo, sobretudo, né, nós vemos na advocacia, no Poder Judiciário, na AGU, no Ministério Público, os vários profissionais utilizando todo esse conhecimento para melhorar a comunicação. Então, nós vemos iniciativas pioneiras, né, como a do próprio Marco Bruno, ali no âmbito da Sexta Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, nós vemos aí iniciativas na AGU, no Ministério Público, os advogados, hoje, de uma forma geral, estão utilizando essas técnicas nas petições, para que as petições sejam melhor compreendidas e recebidas no Poder Judiciário. Então, são várias possibilidades existentes. E aqui eu separei rapidamente algumas matérias que têm sido veiculadas nos últimos 2 anos, porque, muito embora se fale nesse tema já há pelo menos uma década, nós temos visto aí, sobretudo desde 2019, o Visual Law e Legal Design ganhando terreno aqui no Brasil, né? Então, se difundindo cada vez mais. Então, aqui são algumas matérias que saíram nos últimos 2 anos para que a gente possa, o nosso espectador que está acompanhando, possa compreender um pouco como esse tema vem ganhando cada vez mais espaço. Então, são matérias das iniciativas no Poder Judiciário, na AGU, nos departamentos jurídicos. Também tem 2 matérias aqui da Folha de São Paulo que já traziam resultados parciais da pesquisa que ocorreu o ano passado com a Magistratura Federal. Né, a grande conclusão que nós chegamos é que os magistrados e magistradas federais estão muito receptivos aos recursos visuais e petições. Inclusive, agora nós estamos fechando a segunda etapa desse levantamento, né, do grupo de pesquisa Visual Law, que já conta, inclusive, com mais de 300 respostas de magistrados estaduais. Então, na primeira etapa da pesquisa, que foi publicada esse ano, nós tivemos 147 juízes e juízas federais de primeiro grau, e agora nós já temos mais que o dobro, inclusive, de respostas. Então, que é sinal que realmente há uma receptividade, inclusive, no momento de responder os questionamentos do nosso levantamento. E agora, nos próximos dias, vamos divulgar para toda a comunidade jurídica como está esse olhar da magistratura estadual, para que as pessoas, de modo geral, possam compreender, né, a receptividade em relação a esse tema. E quando a gente fala sobre Visual Law e essa conexão cada vez maior com o Plain Language, né, eu gosto de trazer esse exemplo do TJRS, que mostra um pouco como eles vêm desenvolvendo e aprimorando ambos campos de conhecimento, né? Então, aqui, por exemplo, pessoal, é um tradicional ofício circular da Corregedoria Geral de Justiça do TJRS, então, com aqueles clássicos considerando, né, de chegar no texto propriamente dito. E aqui na direita, um novo modelo, repaginado, né, então sem os considerandos. Eu tenho conversado bastante ali com os membros do Laboratório de Inovação do TJRS, e eles me falaram que esses considerando, na verdade, eles já estavam, de certa forma, abarcados no teor do documento. Eles eram, então, desnecessários, porque aquela mensagem já estava, de alguma forma, compreendida na informação como um todo. Então, eles estão eliminando esses considerandos, ajustando o texto de inúmeras formas, depois eu vou dar um exemplo prático aqui, para que as pessoas consigam compreender melhor as informações. Então, aqui na esquerda tem o tradicional ofício circular da Corregedoria Geral de Justiça, aqui na direita o novo modelo. Então, com mais cores, menos texto, até um QR Code em substituição àquele link gigantesco ali na esquerda. E esses documentos têm feito, essas aplicações têm feito em vários documentos, como ofícios circulares, recomendações, documentos internos que circulam via e-mail, e eles me relataram que as pessoas realmente não tinham muito interesse em ver esses e-mails, eram todos iguais, tudo mais, e agora eles têm esse interesse porque é realmente uma mensagem mais simples, né, melhor organizada, e as pessoas tendem a colocar tudo em uma única página, para que a mensagem seja transmitida com mais eficácia. E aqui nesse campo, né, quando a gente percebe essa conexão cada vez maior entre o Visual Law e o Plain Language, aqui a gente tem um exemplo do próprio TJRS, para mostrar para o pessoal como eles têm feito essa adaptação, né, ou seja, essa nova forma de escrever. Tem inúmeras formas, né, a professora Olivia fala com muita propriedade sobre isso, mas aqui é um exemplo que eles têm feito, né, no dia a dia, na prática. Então, vejam aquela frase ali em cima, né, é possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de transmissibilidade é desconhecida nesse caso. Então, em vez de adotar esse tipo de texto, eles estão mudando para essa forma, né? O vírus pode ser transmitido após sintomas acabarem, mas não sabe quanto tempo dura esse período de transmissão. Então, aqui é um exemplo prático, né, de como pode ser aprimorada a redação sem prejuízo da compreensão, né? Porque eles estão partindo desse pressuposto, né, de que a linguagem que é clara para um grupo de leitores pode não ser clara para o outro. Então, com isso, é possível, sim, aprimorar o texto sem perder a compreensão e sem usar jargões e expressões confusas que muitas vezes não fazem sentido no texto. E esse tema, né, realmente vem ganhando muito espaço aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tem mais de 50 anos, pelo menos, e eu fui mais a fundo para identificar as origens, as primeiras aplicações
desse campo, né? E eu encontrei essa obra aqui no tempo da Idade Média, né, os Contos de Cantuária, no qual o autor aqui já trazia, né, um diálogo de um personagem para outro, né, no qual o personagem pede que ele fale mais pausadamente, né, coloca as frases de forma mais clara para que todos possam compreender o que ele está dizendo, né? Então, aqui uma origem aqui da Idade Média para mostrar que essa preocupação em buscar uma linguagem mais simples, mais clara, compreensível, ela atravessa o tempo. Então, não é algo recente, né? Muito embora esse campo venha ganhando cada vez mais espaço no mundo e no Brasil, essa discussão já é muito mais antiga, né? E nos Estados Unidos, nós temos uma legislação específica sobre esse tema, Plain Writing Act, que então estimula as agências governamentais a utilizar uma linguagem mais simples, mais clara nos seus documentos oficiais. E aqui no Brasil também temos já a legislação, né? Inclusive tem um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Até onde eu verifiquei, esse projeto não foi aprovado ainda, está em discussão, né? Mas já traz ali, por exemplo, o que é a linguagem simples, né? Conceituando o que é o texto em linguagem simples. E também temos uma legislação municipal no estado de São Paulo, que, na verdade, ela é muito similar ao projeto de lei, também trazendo essa questão do plain language, da linguagem simples, e os princípios, né, o foco na cidadã e cidadão, a linguagem como meio para a redução das desigualdades e explicação dos atos da administração municipal. Então, são legislações que já estão agora saindo, mostrando que esse tema vem, de fato, ganhando espaço. Tem hoje iniciativas no TJRS, também o TCE de Santa Catarina, agora, há poucos dias, também eu veiculei uma matéria mostrando um pouco mais da experiência deles nesse campo, tem se dedicado também a utilizar as técnicas de plain language, e é um tema que realmente vem ganhando espaço e dialoga muito com o visual law, né? Porque de nada adianta um documento repleto de recursos visuais com um texto enfadonho, cansativo, que seja difícil de compreensão. Então, eles dialogam esses temas. É muito importante o pessoal que está nos acompanhando que comecem, né, se gostam do tema, querem estudar mais visual law, também comecem a estudar a linguagem simples, porque essa conexão faz todo sentido, né? Então, apenas para contribuir aqui com o debate, depois a gente acaba respondendo as perguntas do pessoal, mas para mostrar um pouco mais sobre essa conexão e como a gente pode utilizar o visual law, de outro lado, do plain language, para fazer com que a nossa comunicação seja cada vez mais assertiva, mais fluida e mais compreensível. Obrigada, Bernardo, por sua apresentação. Agora nós temos Marco Bruno, juiz federal, professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professor também do programa de mestrado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente exerce a função de juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, integrando também a Rede de Inovação da Justiça Federal da Quinta Região e Rede de Inteligência da Justiça Federal da Quinta Região. Compõe o Centro de Inteligência do Poder Judiciário do CNJ e o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e o Comitê Nacional de Conciliação do CNJ. Por favor, Marco Bruno, sua apresentação. Boa noite, Olívia, boa noite, colegas, é um prazer estar aqui com vocês. Quero lhe agradecer pelo convite, extremamente honroso de poder compartilhar um pouco aqui da nossa experiência. E eu não trouxe a apresentação em PowerPoint, porque basicamente você pediu que eu trouxesse alguns protótipos, né, do nosso trabalho. Nós, ao que consta, né, e temos aí pesquisadores a respeito do tema, desenvolvemos aqui na Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte o primeiro projeto, né, os primeiros protótipos em visual law do Poder Judiciário do Brasil, e eu acho que é esse trabalho que você quer que a gente mostre, né? Vou aproveitar também na condição, você conhece o trabalho, na condição de professor da UFRN, eu sou coordenador de um projeto de ações integradas, né? Portanto, ensino, pesquisa e extensão, chamado de Cascudo Jurilab, que é o Laboratório de Inovação Jurídica da UFRN. Vou tentar mostrar também alguma coisa que foi feita no âmbito do projeto, pedir aqui para a turma me enviar. Mas, enfim, eu até estava pensando sobre como começar, Alexandre, e fico pensando se eu gosto mais de inovação ou de novidade. Não é a mesma coisa, mas eu adoro novidade. Então, em 2019, eu e um grupo de juízes convidamos Alexandre para uma palestra num evento de cuja organização eu faço parte já há algum tempo, que é o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal, FUNAGE, né? Um dos fóruns da AJUF, da Associação dos Juízes Federais do Brasil,
que estava naquela altura em sua, se não me engano, quarta edição. Eu participo desde a primeira, recebemos o evento aqui em Natal. E em cada ano a gente faz um mapeamento do que há de inovação possivelmente a ser aplicada à justiça. Posso dizer, Alexandre, não sei se estou sendo injusto, mas todo o movimento de inovação no âmbito do Poder Judiciário surgiu por meio do FONAGE, né? Surgiu por meio desse evento. Sempre que vocês identificarem algo que terminou pegando na justiça, nesse campo, o FONAGE foi protagonista. Marco, vai ficar para o debate, eu não quero aqui a sua fala aí, mas de fato foi a primeira vez, sem dúvida nenhuma, que esse tema foi falado no Judiciário. Entre outros, né? Porque quando a gente vê a política de inovação, instalação dos laboratórios, tudo isso aconteceu no âmbito do FONAGE. Então, acho que não estou sendo, né? Não estou sendo injusto ao dizer isso. O fato é que Alexandre foi convidado para falar justamente sobre Visual Law. Nos trouxe, claro, que hoje em dia a gente tem esse debate muito mais qualificado no país, mas eles fizeram uma viagem para conhecer o Legal Design Lab da Universidade de Stanford e trouxe algumas novidades para a gente debater por aqui. A gente pediu que ele conversasse justamente sobre Visual Law, né? Nessa altura, claro que ele já tinha algum estudo sobre o tema, nos trouxe alguns protótipos, e eu, quando cheguei do FONAGE, já vinha, engraçado que não em função de Visual Law, eu já vinha com a ideia de trocar um estagiário de direito daqui da vara por um estagiário na época, um estagiário de design, porque a gente tem procurado fazer com que o nosso estagiário de direito possa interagir com estagiários de outras áreas. Está interessante, agora há pouco o diretor do Foro, Olivia, mandou aqui a logo do novo projeto de formação de estagiários da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que vem a esse encontro, né? O projeto se chama Geração JFRN, e por esse projeto Geração JFRN, não apenas a gente quer qualificar melhor os profissionais que passaram pela nossa instituição na condição de estagiários, como também, né, esse projeto traz essa ideia de promoção de uma formação interdisciplinar do nosso estagiário, levando-se em consideração a atividade desenvolvida pela Justiça, de modo que na origem a gente já coloca o estagiário de direito para interagir, que era o clássico estagiário nosso, né, para interagir com o estagiário de outras áreas. Então, a minha vara, por exemplo, tem o estagiário de engenharia de produção, o TCC dele, né, foi um trabalho desenvolvido aqui, né? A minha vara tem estagiário de design, tem estagiário de políticas públicas, enfim, a gente constrói esse ambiente para que o estagiário de direito possa interagir com esses outros profissionais. Então, a gente trouxe a estagiária de design e começamos literalmente tateando nesse tema, e o primeiro produto, Olivia, foi este aqui. Esse produto iniciou, claro, com o desenvolvimento de um trabalho de design de fato, mas terminou se tornando um sisteminha, que é o sistema de geração de termos de audiência. A gente fez um mapeamento do que seria o fluxo de trabalho numa audiência, ainda não virtual, numa audiência tradicional, né? E criamos campos. Isso aqui já merecia ter sido, mas terminou não sendo mais priorizado, porque eu não estou mais na direção do foro. Mas esse é o tipo do trabalho que depois pode gerar frutos muito bacanas em termos de gestão de dados, né, das audiências que são realizadas. Mas, enfim, o fato é que isso aqui ficou puramente um trabalho que envolve a comunicação. Vocês vão ver que é uma coisa um tanto mais, não vou chamar de rudimentar, porque, inclusive, é um sistema, mas foi um início de um trabalho em torno do tema. Então, o que é que a gente fez? Né? Vocês vão ver no resultado final. Foi construído esse sistema, e esse sistema, na verdade, é a camada por meio da qual a gente coloca as informações para depois estruturar o texto a partir daquilo que a gente desenvolveu, vou chamar um nome talvez de pictogramas jurídicos, né? Nós criamos ícones, emojis dos conceitos jurídicos, e esses conceitos vão estar aqui estruturados no termo de audiência que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão vislumbrando aí, né? Isso após, claro, o preenchimento durante a audiência pelo assistente de audiência, né? Então, aqui, basicamente, a gente vai ter, né? Porque nem todos, pelo que eu vi, nem todos os... Peraí, que acho que nem todos os campos foram preenchidos. Deixa eu voltar. Presente pela... Ok, aqui, ó. Então, aqui é porque eu preenchi todos os campos, aqui é um preenchimento rudimentar, mas, enfim, aqui a gente vai ter as alegações do autor, a gente termina estruturando bem os dados, fica de facílima compreensão para a gente e para as partes. Isso aqui depois pode
depois, porque isso realmente já está pronto há mais de um ano, mas no futuro, de alguma forma, a gente pode ter alguns fluxos automatizados a partir disso. Então, alegações do autor, alegações do réu, a gente coloca aqui um histórico da audiência. Alguma preocupação nossa nesse nosso fluxo, ainda que não automatizado, é a gente identificar os pontos de convergência na análise que a gente faz, porque a partir daqui, durante a audiência, a gente tenta negócios jurídicos processuais, a gente tenta acordos, etc., tenta conciliação. Aqui a gente trabalha os pontos controvertidos, né, numa audiência de organização do processo é bom, que a gente vai ter basicamente os desdobramentos da audiência, a decisão e algumas observações que forem realizadas. Né? Então, isso aqui deu um trabalho danado, Olivia, porque a gente partiu do nada, isso não existia no país, e a gente precisava compreender como é que a gente transformava em ícones alguns conceitos jurídicos. Então, como a gente trabalhar o que é um ponto controvertido, por exemplo, um ponto de convergência, né? Como a gente trabalhar a decisão, como a gente trabalhar o que seria alegações do autor, alegações do réu, né? Aqui, por que a balança? Porque aqui a gente estabeleceu o equilíbrio da relação processual. Então, a gente foi trabalhando isso basicamente de forma visual, né? Esse foi o nosso primeiro trabalho. Né? Durante a pandemia, logo em seguida, a gente teve um ou outro trabalho, né? Vou mostrar, enfim, muito rapidamente, por desencargo, a gente percebeu a importância também do design, quando a gente tinha um volume grande de utilização de elementos visuais, quando a gente tinha um volume muito grande de informações que precisavam ser estruturadas para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o raciocínio e a interpretação da norma jurídica aplicável ao fato que estaria lá estruturado. Então, por exemplo, aqui a minha vara tem competência de execução fiscal, então a gente tem processos extremamente volumosos. Esse aqui é um processo que tem basicamente 53 autos, se não me engano, 53 autos digitais, né, alguns dos quais apensos, e a gente precisava fazer uma triagem em todos esses autos antes de mandar o bem a leilão. Né? E aí a gente precisava identificar, né, se a da regularidade dos redirecionamentos de execução, né, como a gente precisava identificar quem seriam os sócios que em determinado momento, e considerando cada um dos processos, aqui é basicamente o mesmo executado, que tinham sido incluídos no polo passivo. Então, a gente estruturou essa informação. Isso aqui era o tipo de uma decisão que nos exigiria em torno de 50 páginas, e a gente conseguiu. Claro que a gente tem um textinho que se agrega a isso virou um link do PJE, numa decisão que é de 5 páginas, porque a gente coloca os aspectos jurídicos devidamente fundamentados, mas a gente dá acesso a este quadro, que é basicamente a análise jurídica de todos esses processos, né, daquilo que era relevante ser analisado. Então, a gente tem aqui, ó, redirecionamento regular, redirecionamento irregular. Isso aqui no dispositivo gerou. Essa pessoa está sendo basicamente retirada do processo pela nulidade do redirecionamento que foi feito no curso do tempo. Então, a gente começou a desenvolver essa estratégia também, mas algo que nos preocupou no início da pandemia foi o fato de que nós estávamos com uma dificuldade muito grande de interação com as partes, né? E a vara da execução fiscal pratica ações de certo modo gravosas em termos de restrição de direitos fundamentais, porque nós bloqueamos contas, enfim, disponibilizamos bens, né? E nós estávamos distantes das pessoas. Então, a gente resolveu trabalhar essa ideia dos pictogramas para desenvolver alguns de nossos mandados, e o primeiro deles foi esse. Né? Esse aqui, o Olivia sabe, ficou bastante conhecido, foi o nosso mandado de citação e intimação da penhora. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho, e aí observou justamente metodologias, né, vinculadas ao design, que foram descritas aí por Alexandre e por Bernardo, mas, enfim, nós fizemos aquilo que a gente chamou de mapeamento da experiência do jurisdicionado no que se refere a esse específico ato processual. Fizemos um brainstorm longo aqui, um mapeamento daquilo que a gente chamou de jornada e reação do jurisdicionado quando recebe esse mandado, mapeamento das dúvidas, etc. E, a partir desse mapeamento, nós estruturamos a informação, isso aqui é um mandado clássico, dessa forma. Né? A gente percebeu, por exemplo, que algo que havia sempre de perguntas era simplesmente coisas bastante simples e que não era evidente no mandado anterior, né? Que era o contato da vara para tirar dúvida. Né? Então, o que é que a gente fez? A gente colocou no centro do mandado exatamente, né, os contatos da nossa central de relacionamento. Detalhe interessante, no caso do mandado, no caso desse mandado, a gente vai ter aqui o telefone, o número de WhatsApp da vara, né, que é basicamente o número que a gente usa no balcão virtual,
como também o e-mail da Secretaria da Vara. E aqui a gente basicamente criou algo no mapeamento dessa experiência do jurisdicionado para o país inteiro, que é o link do Zoom, que fica aqui disponível no mandado, né? Do mandado, isso aqui é uma cópia, mas no mandado original esse link é acessível com um clique aqui no próprio PDF. Então, enfim, já fica aqui o link do Zoom aberto, né, durante todo o horário de expediente para atendimento da pessoa que queira alguma informação da vara. E aí vocês sabem que isso não é nada de incomum hoje, porque isso se tornou um projeto do CNJ chamado de balcão virtual, mas esse projeto do CNJ foi inspirado justamente naquilo que a gente chamou de central de relacionamento virtual aqui na vara, porque nós transpusemos, né, toda a nossa estrutura de central de relacionamento anterior para o funcionamento durante a pandemia, e ela consta basicamente do mandado. A rigor, ela consta, né, vou mostrar aqui para vocês, ela consta do nosso site, aqui da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, né? E essa estrutura nós, né, transpusemos para o mandado. Então, está aqui a nossa central de relacionamento virtual, ela tem alguns outros itens. O fato é que nós colocamos, então, todas essas informações do mandado e fomos criteriosamente escolhendo topograficamente no mandado onde nós iríamos consignar algumas informações, como o prazo, né, que estava sendo fixado no mandado, o link, por exemplo, de acesso ao PJE para o advogado que precisasse se cadastrar, as opções de parcelamento do crédito, lembrando que é uma vara de execução fiscal, como também algumas recomendações importantes, não deixe seu advogado, não deixe para contatar o seu advogado na última hora, porque ele precisa de tempo para a sua defesa, faz um apelo aqui quanto ao dever de cooperação, como também, né, coloca aqui uma mensagem de boas-vindas, né, caso a parte precise entrar em contato realmente com a central de relacionamento. E a cereja do bolo está aqui nesse QR Code, Olívia, que dá acesso a este vídeo aqui, no qual eu, pessoalmente, presto informações sobre... Peraí, que eu fiz um negócio, uma besteira aqui. No qual eu, pessoalmente, presto informações ao jurisdicionado, ao executado, sobre o mandado que ele recebeu, né? E eu vou colocar aqui o vídeo para vocês compreenderem como é que funciona. Prezado senhor, prezada senhora, meu nome é Marco Bruno Miranda Clementino e eu sou juiz federal titular da 6ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. A transformação digital é uma realidade no mundo inteiro. No Poder Judiciário não é diferente. Por isso, decidimos inovar na comunicação judicial tradicional e produzir este curto vídeo com o objetivo de facilitar a sua compreensão sobre o documento que você acaba de receber da 6ª Vara Federal. Peço que assista atentamente, porque o conteúdo a seguir será bastante útil para o encaminhamento que você poderá dar ao seu caso. A 6ª Vara Federal do Rio Grande do Norte lida com execuções fiscais. Portanto, ao receber esse expediente, muito provavelmente tramita aqui uma cobrança de dívida federal contra você ou sua empresa. Essa dívida pode se referir a impostos, taxas, multas ou outras obrigações fiscais, seja com a União, sobretudo débitos com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, autarquias e fundações federais, a Caixa Econômica Federal, especificamente débitos de FGTS, ou o Conselho encarregado de fiscalização da sua profissão atual ou passada. No documento, consta qual é a entidade que está efetuando a cobrança. Ao ler o documento, você encontra essa informação. O documento pode ter chegado a você através do oficial de justiça ou pelo correio. Caso o contato tenha sido feito por oficial de justiça, peço que trate nosso servidor ou servidora com cortesia e coopere com o trabalho dele ou dela. A legislação brasileira estabelece o dever de cooperação de todos os que sejam partes em processos judiciais. O contato do oficial ou da oficiala de justiça pode ter sido feito por meio de aplicativo. Esse procedimento é autorizado pela 6ª Vara Federal. Caso você seja cooperativo, terá um contato direto e facilitado para receber com mais clareza informações sobre o encaminhamento que precisará dar ao seu processo. O oficial ou oficiala de justiça, em todo caso, está também à disposição para indicar os canais para o seu atendimento presencial ou virtual pela 6ª Vara, bem como os respectivos horários. Essas informações também constam do site da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o www.jfrn.jus.br. No site, você deve localizar a página da 6ª Vara, clicando no link Unidades Jurisdicionais. Também devem constar informações no próprio documento que você recebeu. Leia cuidadosamente o documento e não hesite em nos contatar caso alguma informação não lhe seja compreensível. Atenção!
há um aspecto muito importante. Normalmente, os atos da justiça fixam prazos. Portanto, tenha um cuidado especial em checar o prazo que lhe foi concedido. Fica a sugestão de tentar resolver o seu caso o mais rápido possível, até porque, se você vier a precisar de advogado, ele precisará de tempo para preparar a sua defesa. Embora estejamos à disposição para prestar todas as informações necessárias, você pode também consultar diretamente um advogado. Dependendo da providência que você queira tomar ao se inteirar do caso, a presença dele em sua defesa será obrigatória e justamente por isso é importante que você não deixe para a última hora a definição sobre como irá proceder. Caso você esteja sendo comunicado de bloqueio da sua conta bancária ou da sua empresa, de restrição a um veículo ou qualquer outro bem de sua propriedade ou da sua empresa, vale a pena checar o que efetivamente houve, porque em inúmeras situações a determinação da justiça pode ser revertida dependendo das circunstâncias. Caso você reconheça a dívida, há inúmeras hipóteses de parcelamento previstas na lei. Consulte o credor indicado no documento para verificar se você faz jus a algum benefício. O dever de cooperação previsto na lei se aplica a todos, inclusive ao ente que consta no processo como credor de sua dívida e mesmo à Justiça Federal. Portanto, a Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte reforça que você é bem-vindo ou bem-vinda em qualquer dos canais de atendimento da nossa central de relacionamento. Será um prazer receber o seu contato e um privilégio poder atender você com presteza, gentileza e dignidade. Olivia, esse vídeo ele é encaminhado, enfim, ele é encaminhado junto com o mandado para a pessoa que acabou de ter sua conta bloqueada, né? A gente tem alguns outros, enfim, tem pelo menos um outro especificamente que eu gravei, que foi para o mandado de emissão na posse, que é um vídeo muito difícil, não vai dar tempo, é até mais longo, não vai dar tempo de mostrar aqui para vocês, né? Mas, enfim, como eu já estou aqui no limite do tempo, né? Eu vou mostrar muito rapidamente algumas pequenas, minúsculas coisas, né? Isso aqui é basicamente o que a gente usa para estruturar visualmente uma prescrição intercorrente num processo de execução fiscal. A gente vai... Ai, peraí que eu fiz uma besteira. A gente tem alguns outros, né? Em termos de design de sistemas, por exemplo, a gente trabalha com gestão de dados de execução fiscal com base nesse sistema, né? Praticamente nos casos de dívidas de maior valor, a gente só usa esse mapeamento de dados, e esse mapeamento de dados gera uma certidão que é confeccionada pelo servidor. Por exemplo, quando esse processo vem concluído para mim, o servidor me diz: senhor juiz, eu quero que você fale sobre isso, sobre isso, sobre isso, porque ele está sempre fazendo o mapeamento, a gestão e o mapeamento dos dados, e eu estou sabendo, digamos assim, eu sou quase um esclarecedor de dúvidas dele. Enfim, não dá para explicar a vagar, mas, enfim, em ações muito complexas, demandas estruturais, a gente tem usado esse tipo de formato aqui. A gente abre os autos, por exemplo, a partir desse tipo de estratégia, né? A gente faz o desenho do fluxo, né? E isso aqui gera uma estratégia de case management também, com base no design. A gente preocupado com a uniformização da linguagem. Eu não abri aqui, que pena. A gente criou, em relação a esses ícones, Olívio, o que a gente chamou de dicionário de pictogramas jurídicos. Então, cada pictograma que nós desenvolvemos, nós colocamos no dicionário para que ele, numa outra estratégia que a gente usar, a gente não tem um outro pictograma para causar justamente uma dúvida, né, quanto o que aquele pictograma representa do ponto de vista semântico. Uma outra estratégia que a gente usa é a criação de guias colaborativos. Isso aqui tem um pouco mais em termos de legal design, mas basicamente a gente faz um mapeamento das nossas rotinas de trabalho em relação a cada um, digamos assim, dos procedimentos utilizados. Esse aqui é o da exceção pré-executividade. A gente disponibiliza no site para o advogado compreender as nossas rotinas, e a gente recebe o feedback de advogados e procuradores, né, para que a gente coloque nesse documento basicamente aquilo que, porque a gente faz esse mapeamento para a gente saber o que normalmente é a dúvida de advogado e procurador em relação àquela matéria. E nesse documento a gente usa essa estratégia de cooperação que a gente chama de acelere o seu processo. Como que diz: olha, eu não posso lhe obrigar a fazer isso, mas se você fizer, o seu processo vai andar mais rápido. A gente usa esse mascote aqui da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que é a Justina, né? E nesse guia a gente também já sugere estratégias de visual law para facilitar a elaboração da petição, com o detalhe de que esses links aqui são editáveis, de modo que isso aqui está no site. Quando você entra, você já acessa o link editável, né, da estratégia de visual law que nós sugerimos
para partes e advogados. Então, a gente já entrega isso prontinho. Por fim, né, para não dizer que não falei de flores, eu vou trazer só os últimos trabalhos que desenvolvemos, né, vou começar pelo último, no âmbito do Cascudo Jurilab, do nosso projeto da UFRN, né, do nosso Laboratório de Inovação Jurídica, que tem um núcleo relativo especificamente a Visual Law, né? E você, de certo modo, conhece o nosso trabalho, mas, enfim, só alguns do nosso trabalho. Isso aqui foi o que a turma fez com a política de proteção de dados do TRF da 5ª Região, né? Que era um documento bruto, né? De difícil leitura. A gente tem aqui um parecer jurídico que foi, né, que foi realizado pelo projeto para aquele programa Unidos da Vacina, né, para aquela, enfim, organização Unidos da Vacina. Isso foi todo feito para facilitar a compreensão de qual seria, isso foi ainda no ano passado, qual seria o marco jurídico aplicável a aquisições de vacinas no Brasil. Esse aqui foi um edital que nós fizemos que a turma fez. Não, esse aqui foi o edital do próprio Cascudo, do processo seletivo. Eu acho que Bernardo até publicou isso no Instagram dele na época. Aqui é um trabalho que nós, de nossa parte, estamos desenvolvendo com a Defensoria Pública da União, estamos analisando os documentos deles e fazendo algumas propostas, né, de estratégias de Visual Law. Isso é um trabalho que foi feito para o PROCON de uma cidade adjacente a Natal, da região metropolitana, que é Parnamirim. Aqui foi um edital que a turma fez, né, de um projeto de bolsas da Justiça Federal do Ceará, né? Então, são alguns dos trabalhos que nós desenvolvemos no âmbito do Cascudo. Acho que já passei do tempo, Olívia, reitero aqui minha alegria de poder fazer parte do evento e fico à disposição. Se precisar, ainda tem mais coisa aqui para mostrar. Um grande abraço e fico aqui à disposição dos debates. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco Bruno. Realmente um trabalho maravilhoso. Agora nós temos as alunas Cristiane Sutil e Isabela Pinheiro, que vão apresentar os trabalhos que estão sendo realizados, desenvolvidos, elaborados aqui no IDP a respeito de Visual Law. Quem vai começar é Cristiane Sutil. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve direitinho? É um prazer estar aqui fazendo parte desse evento, de estar ouvindo tantas informações interessantes, importantes e que tem tudo a ver com o trabalho do nosso grupo. Eu me chamo Cristiane e hoje, junto com a Isabela, a gente vai conversar um pouco sobre nossos estudos e trabalho dentro do grupo de pesquisa Direto ao Ponto, liderado pela professora Olívia, e espero que traga algum conhecimento a vocês também. Bem, dentro do IDP, já no primeiro semestre, a professora Olívia já chega apresentando a duríssima realidade das peças jurídicas. E olha, mesmo sem o menor conhecimento jurídico na época, já doía e doía muito ler essas peças por diversos motivos. A gente teve discussões muito importantes a respeito da função social da linguagem e o uso do juridiquês em relação às consequências ao acesso à justiça, por exemplo. Então, a partir disso, o grupo de pesquisa Direto ao Ponto surgiu. E esse grupo, a partir de leituras e estudos sobre a função social da linguagem, tem o objetivo de criar modelos de peças mais claras e padronizadas que facilite tanto a leitura de quem faz parte do Poder Judiciário como o juiz, melhorando o trâmite processual, quanto os assistidos, no caso da Defensoria Pública, que é o foco do nosso trabalho, numa melhor compreensão até dos seus próprios casos. Então, assim surgiu a teoria da taxonomia do texto jurídico, que é uma teoria que busca aprimorar o texto jurídico a partir de análise de 5 camadas. Uma dessas camadas tem a ver com a palavra. No texto jurídico, a gente avalia se, de fato, essa palavra é necessária dentro do texto, se ela é adequada dentro do texto, e se essa é a palavra exata para ser utilizada, pensando no sentido que você quer dar, sabe? Outro exemplo que a gente avalia nessa camada é a repetição de palavras, que é um grande problema nas várias peças que a gente analisou. Então, essa repetição, ela deixa o texto muito cansativo, prolixo, e o que dificulta muito a leitura.
Então, a gente busca não repetir, mas claro, se for necessário repetir para evitar ambiguidade ou ausência de entendimento, a gente repete, mas só nesse caso. Daí, na próxima camada, a gente nomeou para avaliar como a semântica jurídica. Então, por exemplo, no endereçamento, as pessoas, elas ainda utilizam ao excelentíssimo senhor juiz, mesmo depois da alteração do novo CPC, no artigo 319, que diz que a petição inicial deve ser encaminhada não para o juiz, mas para o juízo. Ou seja, o novo código deixa claro que as peças agora elas são direcionadas ao poder judiciário e não à pessoa do juiz. E isso é fundamental, porque o texto jurídico é um texto técnico e não um diálogo pessoal com o juiz. Então, é importante notar que essa camada não é mais sobre a troca e adequação da palavra, mas o próprio sentido da palavra escolhida. Daí, na terceira camada, a gente trabalha a lógica jurídica, que é assim, por exemplo, temos uma ação de dano moral e dano material, sendo que o dano moral causou o dano material. Daí, por causa disso, no nome, a gente coloca primeiro o dano moral e depois o dano material, e aí nos fatos a gente segue essa mesma lógica, narrando primeiro o dano moral, depois o dano material, no fundamento, no pedido, para ficar tudo certinho. Então, isso significa que o texto, ele tem uma lógica sequenciada, e essa lógica, ela precisa se manter no texto inteiro. Parece óbvio, mas é muito comum a gente encontrar peças que não se atentam à lógica. E quando isso acontece, dificulta muito o entendimento correto do texto também. Depois, temos a padronização dos elementos, principalmente os gramaticais. Ou seja, por exemplo, quando eu escrevo lei número 535, abreviando o N, após o N, eu preciso colocar o ponto por causa da abreviação e aquela bolinha em cima. E todas as vezes que eu utilizar a abreviação de número, eu tenho que escrever dessa mesma forma. Então, assim, de igual maneira vai acontecer com data, com hora, números, valores. É preciso que exista essa padronização em relação a todos os elementos constitutivos, porque são regras gramaticais. E, por fim, a quinta camada vai ser a análise da estrutura textual. Essa estrutura, ela tem a ver com os espaçamentos dos parágrafos, as margens, espaçamento dentro do próprio texto, e também aqui entra a aplicação do visual law, que a gente conversou sobre. Então, essa teoria, ela está a serviço de um texto que possui todas as informações necessárias de maneira objetiva, coesa, sucinta, mas principalmente um texto que entende a importância da simplificação da linguagem jurídica como uma forma de inclusão social e acesso à justiça, principalmente em relação a que todos tenham acesso aos seus direitos fundamentais. Bora ver como é que fica na prática, então? Agora é com a Isabela. Boa noite a todos e todas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente aplicou no trabalho do nosso grupo de pesquisa essa teoria que a professora Olivia vem desenvolvendo aí já há algum tempo, né? Então, vamos lá. Qual estratégia a gente adotou? Primeira coisa, primeiro desafio que a gente encontrou no momento de definir o nosso trabalho. Seria humanamente impossível a gente avaliar e reestruturar todas as peças da Defensoria Pública. São muitos atendimentos, é um volume muito grande de trabalho, né? Então, o que a gente combinou com eles? Eles mandariam para nós as peças que eles utilizaram e já foram para o Poder Judiciário e voltaram sem emendas, né? Foram admitidas sem emendas. Eles mandariam essas melhores peças para nós e nós trabalharíamos em cima delas. Porque, assim, os nossos clientes imediatos são os defensores, os colaboradores da Defensoria, mas principalmente os assistidos, né? O que a gente quer com o grupo é que a peça seja de fácil compreensão para aqueles que estão ali pleiteando seu direito na justiça.
Então, a gente recebe esse diamante, que eu vou falar que é um diamante bruto, e o nosso trabalho é ir lapidando ele de acordo com as diretrizes que a professora Olivia tanto ensinou para a gente, né, ao longo do período do grupo. Essa aqui é uma das peças que a gente recebeu, é uma ação de alimentos, a gente está, no primeiro momento, trabalhando com direito de família, e aí aqui eu dou um destaque, já falando da primeira camada, eu tirei os dados das pessoas, né, mas eu destaquei em vermelho coisas que a gente já via como problemática. Por exemplo, o requerimento, aliás, desculpem, na qualificação das partes, de acordo com o artigo 319 do CPC, existe ali o que você precisa exatamente colocar, nem a mais, nem a menos, certo? Então, tudo que está colocado a mais, a gente já foi tirando aquilo ali, já promovendo uma redução do texto, e que também já contribui para deixá-lo mais claro. E aí, passando para a camada da semântica, a gente já busca eliminar jargões desnecessários e também não esquecendo desse farol que norteia o nosso trabalho sempre, que é a função social da linguagem. Que na teoria da professora é uma super camada que permeia todas as outras camadas. Então, isso a gente não pode tirar da cabeça em momento nenhum. Aí, o que acontece? Aqui na esquerda, por que a gente colocaria menor impúbere? Qual a importância disso? É realmente tão relevante? Se eu tivesse que explicar para um assistido o que é um menor impúbere, eu gastaria um tempo. Então, por que não colocar simplesmente a criança ou o menor de idade? Né? Por que eu tenho que me direcionar aqui a perante Vossa Excelência, sendo que essa frase eu posso simplesmente tirar e falar que eu estou pleiteando por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal essa ação de alimentos. Aí aqui é um resultado, aqui na direita, é um resultado da nossa primeira lapidação que a gente fez, né? A gente já separou em 2 parágrafos o autor da representante e colocamos só as qualificações que são requisitadas pelo artigo 319. Na terceira camada da lógica, a gente buscou achar um texto que se adiantasse às realidades dos assistidos, mas mesmo assim deixando espaço para que cada situação pudesse ser individualizada, não chegar numa petição assim completamente impessoal, né? E aí o que a gente, na ação de alimentos especificamente, a gente percebeu que daria ali para colocar um subcapítulo para necessidade de alimentos com uma tabela, um subcapítulo para as possibilidades do requerido, né? Que só bastaria quem fosse redigir a peça e preenchendo aquela peça ali de acordo com aquele esqueleto que a gente já estava deixando ali pré-montado. Na camada da padronização, além de fazer a uniformização vocabular, a gente também criou capítulos que, já postos à prova em algumas peças nas ações da defensoria, a gente viu que aqueles capítulos eles são muito úteis. Um deles, por exemplo, são os dados da parte requerida. Se o assistido não tiver em sua mão todos os dados, né, da parte requerida, esse capítulo já está ali disponível. Se o colaborador que for digitar a peça precisar, já não precisa, só deixar na peça. Se não for usar, se a pessoa tiver com todos os documentos, é só apagar, e aí já a capitalização é feita automaticamente, né? O tópico 1 vira, o 2 vira 1 e assim sucessivamente. Da gratuidade e justiça, como a gente lida com pessoas hipossuficientes também, é um capítulo constante. E também o da audiência de conciliação, né? A opção pela audiência de conciliação. O que acontece? Aí a gente deixou aí 2 parágrafos aqui. Um para quando a pessoa manifesta a intenção de realizar a audiência de conciliação e outro quando ela não quer. E como que a gente resolveu esse... Porque vai estar ali a opção, né? Como que a gente destacou isso? A gente escolheu uma cor para todas essas questões que são opcionais, a gente colocou de uma cor diferente na peça, assim, quem for preenchê-la já sabe que ali, naquele momento, tem uma atenção ali para escolher na hora de preencher, né? Não está aqui nesse print, mas eu vou mostrar as peças para vocês logo mais. Na quinta camada, aqui da estrutura, como a Cris já adiantou, né? A gente procura usar sempre o mesmo espaçamento entre as linhas, recuos visualmente agradáveis, as margens adequadas, fazer citações conforme a BNT,
E jamais, como eu disse, esquecer da função social da linguagem, porque o ideal é que, quando o assistido pegar essa peça, ele consiga ler, mesmo que ele não possa imprimi-la, e aqui já aplicando princípios de visual law, legal design, mesmo abrindo na tela de um celular, essa peça tem que ser amigável, né, para o usuário. E aí, por fim, em toda a lapidação que a gente foi fazendo na peça, a gente chegou a esse resultado aqui, já tentando, num primeiro protótipo, aplicando elementos de visual law, né? Por exemplo, na parte da qualificação, a gente, até o Bruno, acho que o Bruno comentou aí no chat, falando sobre a dificuldade das pessoas de entenderem quem é o requerente, quem é o requerido, quem é o demandado, o demandante. E o que a gente fez? Colocamos aqui já, se esses dados são fictícios, eu inventei só para a gente conseguir ver na prática, né, como seria a peça. Colocamos aqui na margem direita, que aqui se trata da autora, e como é uma criança, coloquei um balãozinho na mão. Aqui se trata da representante, aqui são as necessidades de alimentos dela, já fica fácil do juiz visualizar, porque tem uma tabela, tem aqui o total do que aquela pessoa gasta por mês, o gráfico Pix ajuda a visualizar aonde que está gastando mais. Mas, como eu falei, nossos clientes imediatos são a defensoria e os assistidos. Então, a gente tem uma limitação grande quanto a software, porque as pessoas da defensoria não vão usar o Canva ou um InDesign para elaborar uma petição ali no momento do atendimento, muito menos depois vão parar para aplicar elementos de visual law e otimizar essa peça. Então, a gente teve que desenvolver um protótipo que se adequasse exclusivamente ao Microsoft Word, né? É um desafio e uma limitação que a gente está tentando vencer e eu acho que a gente está caminhando para isso. Agora aqui eu vou mostrar para vocês só as peças, né? A peça bruta, a primeira que a gente recebeu da defensoria, a peça chegou para nós desse jeito, exceto com as marcações, né, em preto e vermelho, que foi o que eu coloquei. Que é a forma como que ela vai para o PJE também. Então, é aqui uma petição de 7 páginas, aqui, sem muita regra de formatação. E depois a gente deu uma primeira lapidada e chegamos a esse resultado aqui, que é uma petição de 5 páginas, já bem mais limpa, com um texto mais enxuto, e que colocamos vários xizinhos aqui, que são as partes em que a pessoa que estiver redigindo a peça vai poder preencher na hora, né? Padronizamos também uma fundamentação jurídica, que cabe customização ainda, se for necessário, mas se não for, essa peça já foi usada e já viu que é suficiente, né? A partir dos pedidos também, com um X aqui, onde as pessoas vão preencher, mas vimos que ainda assim gerava confusão, principalmente quanto à questão da qualificação. E o que a gente pensou, vamos usar cor? Vamos usar cor para ajudar os assistidos a compreenderem melhor? Então, quando fôssemos falar de crianças, a gente usaria o roxinho. Quando fosse falar da representante ou do representante, usaríamos o vermelho. E esse é ao longo da peça, né? Se eu fosse falar, a criança tem tais necessidades, eu usaria o roxinho. Se eu fosse usar o nome da criança, eu colocaria de roxinho também, para ficar claro que eu estaria falando dela. Mas, como vocês podem ver, e o verde, como eu falei, né? O que está em verde claro são as partes opcionais. Como vocês podem ver, ficou uma peça assim quase que carnavalesca, né? Ajuda a identificar, ajuda bastante, mas não está exatamente ainda no design que a gente gostaria. E o protótipo em que nós chegamos agora, no momento, é esse aqui, vou dar um zoom, que já tenta aplicar um pouco mais, né, do Visual Law. Foi depois da reunião com o grupo do professor Marco Bruno, a gente teve muitos insights, e percebemos que seria possível, né? Nosso grupo ainda não é interdisciplinar, então ainda não tem pessoas do design, nós estamos estudando por conta e tentando aplicar esses princípios. Aí aqui a qualificação, como eu falei, a gente colocou ícones do Word, tudo feito no Word, não tem nada de fora aqui. Para representar as partes. Aqui do lado direito a gente coloca elementos da lei que podem ajudar o juiz na hora de ler a peça, para direcionar mesmo a nossa argumentação. Aqui na necessidade dos alimentos. Isso aqui, lá na hora, se eles só preencherem a tabela, o gráfico já é atualizado,
E aí só precisa atualizar aqui o total das despesas também. Tudo é automático essa parte, né? Já destacando que o que a gente julgou que é mais importante de ver, de bater o olho, entender e ver o que está acontecendo, a gente foi tentando desenhar isso. Aí aqui no direito também aplicamos na parte da argumentação. Como eu falei, aqui a gente uma corzinha para identificar quais são os elementos que são opcionais, para a pessoa que estiver digitando ficar mais atenta. O valor, por fim, o valor da causa. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Esse é o trabalho que nós estamos realizando. E agora eu acho que a professora vai abrir para o debate. Parabéns, então, também pela apresentação. Eu vou iniciar agradecendo a apresentação de todos e a participação e por terem aceito o convite, como diria Aristóteles, a gratidão é um sentimento, né, que rapidamente a gente perde, então agradecer logo para não esquecer. Então, muito obrigada a todos aqui por essas apresentações e principalmente nessa perspectiva de a gente poder discutir um pouco a respeito do que temos, né, como inovação. Vou deixar aberto para os alunos, se quiserem fazer perguntas aqui no chat, eu estou com ele aberto, então caso tenha alguma pergunta, podem ficar à vontade para escrever. E eu vou começar com algumas provocações aqui que eu acho que são importantes para a gente debater. Eu vou começar com o Alexandre Zavaglia. Alexandre, a gente sabe que a forma de comunicação do Poder Judiciário, ela, ao longo de muitos anos, ela tem sido uma comunicação muito formal, os elementos constitutivos de linguagem que são próprios da área do direito, né, muito técnicos e tudo mais, e há pouco tempo que vem se pensando em uma forma diferente de comunicação. Mas mesmo com esse pensamento um pouco mais atualizado, a gente ainda não consegue perceber diferenças principalmente em relação aos tribunais superiores, as formas de comunicação que nós temos hoje nos tribunais superiores. Pensando principalmente que a nossa Constituição Federal fala a respeito do acesso à justiça, né, a essa percepção de democratização da linguagem. De que forma você vê que é possível a gente trazer, né, já que você falou tanto da experiência do usuário e tudo mais, de que forma é possível que esses tribunais se comuniquem com a sociedade de uma maneira mais clara? Olha, Lívia, primeiro eu estou aproveitando e vendo aqui algumas questões aqui, eu estou vendo do Petros, né, quando que começou essa demanda para o Visualog, que tem um pouco a ver com a resposta aqui do que você perguntou, né. Como o Marco Bruno falou, né, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, onde eu aprendi, né, o legal design em geral, né, de serviço, de sistema, etc., e depois eu fui para Londres, num evento chamado Legal Design Geek, né, e aí tinham 2.000 pessoas falando nisso, né? E aí eu realmente, né, eu era o único brasileiro desse ano, já tinha ido outros anos, né? E falei, poxa, é um movimento global que tem a ver com uma questão cultural também, concorda? Quer dizer, o mundo se digitalizou, a gente está no celular, as pessoas querem, né, algo que elas conseguem entender, né, de forma também mais concisa, porque ninguém aguenta mais ler texto de 80 páginas, né, nem os próprios magistrados, né? Então eu voltei de lá e aí que eu entendi, né, o Visual Law como essa última camada, né, eu já trabalhava com Legal Design há algum tempo, e aí na volta, né, que eu abri o curso e a doutora Luciana Ortiz, junto com o doutor Marco Bruno, me convidaram lá para ir no FONAGE, né, que foi realmente essa primeira oportunidade. Isso aí foi em 2018, Petro. Então, 2018 para cá, 2021, já são 3 anos, né? Ainda é pouco tempo, se a gente for pensar bem, mas nesses 3 anos, e é lógico que o movimento toma uma vida própria, né? Não fui eu que inventei, simplesmente trouxe um conceito que eu aprendi, né? Mas vocês veem, em 3 anos, né? Isso tem crescido muito, né? Escritórios, departamentos jurídicos já começando a utilizar, até porque intuitivamente a gente também já estava pensando, né? Pensa o movimento do jornalismo, né? Só tinha texto, depois imagem, agora a gente lê o jornal, já tem um infográfico, já tem um esquema, né, mostrando uma situação, um fato, né? Então é o mesmo movimento que está acontecendo aí no direito, e a demanda é crescente. A gente tem feito esses cursos para o judiciário, isso de alguma maneira também tem incentivado bastante, né? Vários tribunais, vocês viram os projetos que a gente mostrou ali, né? O TRF3, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aí do Distrito Federal, né? Vários magistrados nas turmas da Infam também, dos seus tribunais começando. Então, tudo que é inovação, vamos pensar que a gente falou do processo eletrônico, né? Começou
com a automação do processo dentro de um sistema, né? Depois demoraram vários anos para conseguir essa digitalização dos processos. Agora está numa fase de ciência de dados e de microserviços, que é o seguinte, então, poxa, mas o peticionamento ainda a gente tem dificuldade, então vamos trabalhar esse microserviço, né? Vamos trabalhar um acesso, né, que é o balcão virtual, por exemplo, né? Então, tudo que a gente fala de inovação é um processo, né? E aí precisa algumas pessoas fazerem, mostrar seriedade, o resultado, né? Então, eu acho que nós estamos num movimento rápido, pensando, né, em termos históricos e de uma área muito nova, mas ao mesmo tempo ainda tem um caminho para isso acontecer. E em relação a como ele pode ser utilizado, né, a gente vê muitos documentos como esse. O que é o juizado especial? Quem que pode acessar? Né? Que tipo de causa você pode entrar sozinho, não precisa de um advogado? Qual que é o caminho, né, dessa ação? Olha, primeiro tem uma audiência de conciliação. Então, assim, explicar um esquema, por exemplo, né? Esse do judiciário multiportas, que é muito interessante também. Você tem os vários caminhos ali que você pode acessar a justiça. E a gente, né, como o Bernardo mostrou, também, né, vamos dizer, essa síntese de uma sentença. Então, obviamente que a sentença continua a sentença, né, mas você pode trabalhar, né, alguma linguagem no trabalhista ali, né, também preservando o texto técnico, mas eventualmente pode ter uma forma para o trabalhador, né, entender aquela sentença. Então, são alguns experimentos, né, que a gente tem que fazer um cuidado de forma controlada. Mas, assim, em relação aos tribunais superiores, tem alguns projetos bem legais ali no STF, na criação também do laboratório de inovação e os primeiros documentos, né? A gente até pela Vila está fazendo alguns protótipos lá dos votos dos ministros, né? Testando aí alguns modelos. Então, eu acho que assim, todo o Poder Judiciário está muito aberto, a pesquisa do Bernardo também do Visual Law mostra, né? Assim, a aceitação aí do Judiciário. Então, acho que a gente está num bom caminho e a gente tem que ter um pouco de paciência porque as coisas acontecem no tempo, né? Mas eu acho que está até mais rápido por essa necessidade cultural. E o último ponto também que é legal é o seguinte, para a gente ver que inovação nem sempre tem a ver com tecnologia, né? Então, a inovação da comunicação é muito legal e o seu trabalho com as alunas aí é fantástico, porque mostra também um pouco, né, o legal design, primeiro, nessas várias possibilidades, serviços, sistemas, organizações, e na camada final, que é o design da informação, também a gente entender que tem a linguagem escrita e tem os elementos visuais, que são visual law, eles estão interligados, né? Então é muito legal aqui esse papo, porque fica claro para todo mundo que são várias dimensões aí do design da informação e o seu trabalho é fantástico, aí nós somos super fãs também. Obrigada, que bom. Claro que nós também somos muito fãs do trabalho de vocês, do trabalho do Vila, é um trabalho de excelência, né? Que com certeza já é referência, né, no Brasil todo. Então, também somos fãs, com certeza, do trabalho de vocês. E, Bernardo, eu queria fazer uma pergunta para você também, quero fazer uma pergunta para você. Diz respeito a... Você me falou um pouco de uma renovação. A gente entende que é possível, que estamos nesse momento passando por uma quinta onda renovatória. O Capelletti produziu uma teoria a respeito de 3 ondas renovatórias, entende-se que a quarta, no Poder Judiciário, entende-se que a quarta diz respeito à tecnologia, e entendemos que a quinta seja uma mudança da linguagem, da forma de comunicação, uma quinta onda renovatória. E aí, nessa perspectiva de uma mudança, né, de uma onda renovatória, você percebe, assim como o Alexandre, que essa alteração de percepção a respeito do texto jurídico, ela tem sido uma necessidade, ou seja, ela vem ocorrendo em todos os lugares do mundo como necessidade, como resultado da utilização de tecnologia, ou você acha que isso diz respeito ao movimento aqui no Brasil, a uma necessidade que a gente tem em relação à comunicação no Brasil? Excelente, professor Olivia. Bom, pelo que eu tenho acompanhado, assim, as iniciativas ao redor do globo, a gente percebe, muito embora as origens tenham ali nos Estados Unidos, né, a gente percebe que o Brasil tem se fortalecido muito nesse momento, né, até que eu tenho acompanhado, assim, faço sempre estudos, assim, para conhecer ao redor do mundo outras iniciativas, e nenhum estado, né, melhor dizendo, nenhum país, eu vejo com tanta especificidade como o nosso, que essa adequação, essas iniciativas, né, inclusive, né, a gente vê esses movimentos também nos tribunais, e só fazendo também um complemento, agora mesmo o próprio STF, a gente percebe, né, o conservadorismo próprio do STF, mas o próprio STF agora está com iniciativas que buscam também traduzir os votos dos ministros, né, traduzir aqui entre aspas,
para que a comunidade possa também conhecer, né, esses votos, né? Então, antigamente, alguns ministros não autorizavam, por exemplo, essa modificação do texto, uma adequação para uma linguagem mais clara e compreensível ali no site, e agora já está havendo uma abertura nesse sentido também, nos tribunais superiores, autorizando que se façam pequenos, assim, ajustes, né, de votos para que as pessoas também compreendam. Então, tenho visto esse movimento crescer com muita força aqui no Brasil, e o ano marco aí que a gente pode colocar, muito embora o Alexandre tenha falado também das origens, é o ano 2019, foi sem dúvida quando começou a se estabelecer cada vez mais e se potencializou agora na pandemia, né? Acho que esse mundo pós-pandemia tem trazido vários desafios e ao mesmo tempo oportunidades, e se intensificou muito esse movimento. Então, a gente vê um número cada vez maior, e toda semana, né, professor Olívio, tem uma iniciativa ou do Judiciário, ou da AGU, do Ministério Público, da iniciativa privada. A gente tem acompanhado semana após semana novos projetos, né, buscando uma comunicação mais fluida, assertiva, visual também. Agora mesmo mencionei os exemplos do TJRS, do TCE de Santa Catarina também buscando, né, uma política nacional de linguagem simples. Então, a gente percebe que esse movimento tem, de fato, se intensificado no Brasil, muito embora se fale no exterior, aqui no Brasil, sem dúvida, é talvez um dos países com mais a profundidade nesse campo. Maravilha, Bernardo. Para vocês que têm interesse em acompanhar, né, essas notícias e acompanhar o que tem ocorrido em termos de visual law, já faço propaganda aqui do Instagram do Bernardo, porque de fato, assim, ele todos os dias apresenta conteúdo e nos atualiza a respeito. Depois você coloca, Bernardo, para a gente ali no chat do seu Instagram, porque de fato, diariamente, né, você traz informações daquilo que acontece no Poder Judiciário em relação ao visual law, e isso é bem interessante, né? Porque a gente passa a conhecer quais são as iniciativas que a gente tem em relação no âmbito jurídico. E Marco Bruno, gostaria também, quero te fazer uma pergunta, a sua diz respeito, assim, principalmente, eu já li, elogiei diversas vezes, mas aqui, faço novamente, porque dificilmente a gente encontra no Poder Judiciário alguém com tanta disponibilidade de pensar no cidadão. Eu acho que é isso, de fato, assim, que me chamou a atenção e a percepção que você tem em relação a quem utiliza o serviço, né? Acho que a terminologia melhor é essa, é o cidadão, né? A pessoa que tem necessidade de utilizar o serviço da justiça. Então, eu queria saber, assim, em que momento você pensou assim, poxa, eu posso fazer mais? Eu faço um bom trabalho, mas eu posso fazer mais, eu posso fazer um vídeo, eu posso tentar trazer um desenho, um design, para que o outro consiga compreender melhor a minha linguagem. Que momento você se diz, poxa, eu acho que a gente pode trabalhar de uma forma diferente? Você diz especificamente quanto à linguagem ou em geral? De pensar em geral. No dia da minha posse como magistrado. Acho que não fazia sentido eu assumir a função se não fosse para pensar no destinatário do serviço, né, no cidadão, no jurisdicionado. E eu acho que acho que tenho tentado assim proceder desde sempre. Agora, a abordagem realmente muda, né, Olivia? Porque, por exemplo, e é uma abordagem progressiva. Então, por exemplo, eu me envolvi no primeiro projeto relativo à tecnologia com 2 anos de carreira, em 2005. Eu fui, nosso tribunal, em 2006, ganhou o Prêmio Novare pelo nosso primeiro projeto de processo eletrônico, né? Nosso primeiro sistema foi o sistema Acreta. Aí eu já era envolvido naquilo, não tinha formalmente a designação de ser coordenador do sistema, mas eu era, porque quem lidava com isso era eu, todas as funcionalidades, etc., né? Então, assim, naquela época, se a gente for pensar em design dos serviços prestados pelo Poder Judiciário, já era muita coisa, né? A gente falar em processo eletrônico era difícil a gente, né, pensar, por exemplo, na simplificação da linguagem para quem estava escrevendo em papel, né? Você não tinha capacidade de interação de hoje, a gente não tinha domínio dessa linguagem multimídia que existe hoje no mundo, né? Porque essa linguagem multimídia é resultado de uma sofisticação de uma linguagem que foi gestada especificamente no âmbito enfim, do ecossistema tecnológico do mundo inteiro, né, globalmente falando. Então, se você me pergunta em que momento, desde sempre. Agora, as abordagens eram contemporâneas ao estado da arte
né, de cada transformação que se conseguiu fazer no âmbito do Poder Judiciário. Eu, durante a faculdade, Olivia, se a gente for pensar direitinho, olha, a gente tem, claro, a gente precisa ser crítico, a gente precisa evoluir, mas se a gente for fazer uma comparação do que era o Serviço Judiciário em 1996, quando eu comecei a estagiar, você que morou aqui em Natal, né, no primeiro período de faculdade, comecei a estagiar com uma juíza na Quinta Vara Civil da Comarca de Natal, né? A Quinta Vara Civil funcionava ali no Grande Hotel, no antigo Grande Hotel, onde funcionou o Grande Hotel na época da Segunda Guerra na Ribeira. Basicamente o meu trabalho foi ensinar na época, porque naquela época o fórum não tinha nenhum computador. Como a juíza era casada com um advogado muito rico, porque o computador era algo caro na época, ela havia substituído o computador de casa e trouxera o computador de casa para o fórum. Quando eu entrei no estágio, o computador que estava no gabinete dela fora transferido para o cartório. E o meu papel no primeiro período de direito foi ensinar a escrevente a mexer no computador, em particular, né, o que era mais difícil era lidar com a impressora matricial, daquelas folhas, que tinha aquele papel com um furinho ao lado. O nível de amadorismo na gestão do serviço judiciário naquela época era algo assim assustador, né? Assustador. Então, assim, era muito difícil a gente conseguir introduzir, por exemplo, uma cultura de linguagem mais própria do marketing, que sequer era o que é hoje naquela época, para o direito daquela época, né? E sobretudo para a jurisdição daquela época. Agora, o que a gente percebe claramente, acho que Alexandre eu já tive a oportunidade de vê-lo dizer isso, é a evolução das instituições jurídicas públicas nesse contexto, que talvez seja até mais rápido, em termos de evolução, do que o que acontece na iniciativa privada. Por quê? A gente já via um pouco mais de sofisticação quanto a isso na iniciativa privada na época, mas hoje em dia, né, a gente identifica, né, projetos no serviço público e na iniciativa privada que são igualmente inovadores, né? De modo que o que a gente tem percebido é que as instituições jurídicas estatais, e não apenas o Poder Judiciário, foi mencionado aí a AGU, né? No caso da AGU, no caso, eventualmente, de alguns ministérios públicos, a gente vê como isso ganhou corpo nos últimos anos, né? Agora, especificamente, e esse tipo de abordagem, Olivia, isso aconteceu quando, foi uma coincidência, eu era diretor do foro da Justiça Federal do Rio Grande do Norte nessa época, né? E aí, essa foi uma grande oportunidade de robustecer o meu conhecimento em termos de gestão propriamente, né? E até, inclusive, compreender algo que eu estou defendendo em alguns textinhos e, sobretudo, nas nossas formações internas no âmbito das escolas da magistratura. Eu estou identificando na gestão judicial uma disciplina autônoma divorciada da gestão pública, né, para compreender a aplicação dos princípios da gestão, as particularidades, né, ético-filosóficas do poder judiciário, né, e do exercício da jurisdição numa perspectiva mais ampla. Então, e isso as escolas de magistratura têm feito muito bem, né? Elas conseguiram se fortalecer e estão conseguindo desenvolver um olhar para a gestão que é um pouco diferente. Como eu tive a oportunidade, né, de participar da linha de frente da gestão, porque no caso da Justiça Federal é um privilégio você ser diretor da instituição, porque ao contrário do que acontece nos demais ramos da justiça, você recebe uma delegação plena da gestão da primeira instância. Então, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o presidente do tribunal me entrega a delegação plena, eu construo o prédio, pago folha, etc., e me entrega 150 milhões de reais por ano, e eu sou gestor disso tudo. Para você ter uma ideia, um orçamento superior, por exemplo, ao orçamento de um presidente de TRE, aqui no mesmo estado. Então, como eu estava envolvido com isso e fazia parte justamente desse grupo a que eu me referi, né, que Alexandre conhece, né, que é a turma que organiza o FONAGE, a gente teve condições ali de introduzir o que seria a fina flor, né, dos conceitos de gestão, incluindo o conceito de inovação também para o Poder Judiciário, entre outros aspectos. Então, a partir desse momento, eu percebi, né, que, para além, claro, do acúmulo de conhecimento jurídico, eu precisava acumular conhecimento em termos de gestão, compreendendo a interseção desses dois grandes ramos da ciência, né? E nesse sentido terminou sendo, eu diria, fácil, ou pelo menos palatável, a gente pensar em estratégias que priorizassem
isso que a gente pode chamar de experiência do jurisdicionado quando está aqui buscando seu serviço no Poder Judiciário. Tanto que eu tenho um aspecto conceitual que eu tenho sustentado nos textos, Olívia. Eu disse que quando você olha a jurisdição, normalmente que você estuda lá em processo, você associa a jurisdição àqueles conceitos lá que você busca na teoria geral do processo e que, a rigor, né, você vai buscar na teoria geral do direito e no direito constitucional. Então, você vai dizer que a jurisdição, né, a função jurisdicional é aquela exercida por um terceiro imparcial, né, que tem por objetivo a solução de conflitos, etc. Né? Então, você estuda a jurisdição como um conceito de talvez com um excessivo purismo jurídico, ou seja, numa perspectiva estritamente dogmática, e talvez tenha a dificuldade de compreender que, para além do conceito jurídico, que tem também sua dimensão política, porque está decidindo a vida das pessoas, existe ali um serviço. Né? E eu tenho feito em vários textos, já fiz, alguns publicados, outros não, a distinção do que seria a jurisdição e o serviço judicial. Como também você pode separar muito bem o que é a petição inicial como conceito processual do serviço advocatício que está se lendo ali desenvolvido. Perceba que na Faculdade de Direito a gente estuda o aspecto dogmático, a gente estuda a petição inicial nos termos do dispositivo tal do CPC. A gente tem uma dificuldade enorme de estudar aquilo como um serviço, como também o serviço judicial. Como é que você trabalha aquele serviço, inclusive para você materializar os conceitos do próprio processo. Isso é uma coisa, um insight que me veio aqui com uma advogada logo depois da entrada em vigor do CPC. Né? A advogada, eu estava na audiência tentando conduzir uma audiência para a gente conseguir fazer com que aquele processo concluísse, envolvia a produção de uma prova pericial, e ela na audiência me disse a seguinte frase: eu coopero se eu quiser. Eu disse, não, senhora. A senhora não coopera, senhora, se a senhora quiser, não. Era uma advogada de Belo Horizonte. Você que é mineira, era uma advogada de Belo Horizonte. Não, senhora. A senhora vai cooperar, porque é uma imposição legal. O que é que eu percebia? Percebia que a gente assimilava aqueles conceitos dogmáticos, dever de cooperação, e a gente não compreendia como materializar aquilo. Seja na nossa postura ética, como é que eu me comporto de forma cooperativa numa audiência, seja também como a gente materializa aquilo no próprio artefato do serviço que é prestado, na petição, no atendimento, né, naquilo que gera interação direta com o cidadão, no nosso caso, com o jurisdicionado. Então, eu termino dizendo que esta parte da atividade que é prestada é chamada, no nosso caso, de serviço judicial. E que isso, na verdade, exige uma formação específica e que também atrai uma teorização específica para, a partir dela, produzir uma praxis específica também. Né? Isso vai se aplicar, claro, à advocacia, a todo mundo. Então, enfim, fica aí algumas reflexões, pelo menos, que eu tenho em relação ao tema. Maravilha, maravilha. É uma perspectiva realmente que eu não havia pensado ainda, ou pelo menos organizado, né? Mas realmente são questões diferentes, né, dos jurisdicionados. E eu gostaria de perguntar para as alunas Cristiana e Isabela, então, já que são alunos do curso de Direito, né, que ganhos vocês acham que tem se começarmos a trazer essas temáticas para a universidade, para a reflexão da faculdade? Que ganhos vocês acham que... E a necessidade, né? Poxa, existe uma necessidade, não existe uma necessidade? E isso é importante, relevante, em que medida trabalhar esses conceitos numa graduação do curso de Direito? Bom, professora, é claro que nós vemos necessidade, né? Afinal, a gente está no grupo acreditando fortemente nessa missão de uma linguagem mais simples, mas sem perder o caráter técnico, e que consiga alcançar a todos os usuários, não só aos juízes, aos assessores, as pessoas que vão lidar com aquela peça ali na vara, mas principalmente, como a gente falou na apresentação, né, existe uma preocupação muito grande com a função social da linguagem, que é aquilo ali que as peças atendam de fato, aquelas pessoas que estão ali buscando o seu direito. Só aproveitar que eu abri o microfone e responder uma pergunta que fizeram aqui
nas perguntas e respostas aqui do Zoom, né, o Petrus perguntou se além do Word tem algum software parecido. Petrus, a questão do Word, eu acho que nem se usa o Word normalmente nesse trabalho, né? As pessoas usam um InDesign, um Canva, um Adobe Illustrator para fazer. O nosso grupo que optou por fazer usando o Word, porque para nós é essencial que a peça seja customizável para as pessoas da Defensoria Pública. Então, o Word, na verdade, é uma limitação do nosso grupo. Tem que ser desse jeito. Todo tipo de otimização que a gente for trazer para o trabalho tem que ser dentro do Word, porque a Defensoria não vai abrir um outro programa ali no momento do atendimento para se preocupar com legal design, com visual law, a não ser como a proposta, assim, mais ou menos como a proposta do professor Marco Bruno, né, que já tem uma automatização implementada ali no trabalho dele. Não sei que seja de uma maneira assim, mas num primeiro momento, no nosso trabalho, a gente não consegue, até a gente já pensa em automatizar algumas coisas, desenvolver suplementos para o Word, que vão agregar no trabalho, mas existem sim, respondendo a sua pergunta, existem outros softwares que, inclusive, acredito que sejam mais indicados, o professor Alexandre e o professor Bernardo vão saber falar melhor do que eu, até porque eles trabalham diretamente com design, né, além de estar no direito, mas a questão do Word é nossa mesmo. Cris, se quiser complementar a resposta. Eu acho que os demais, Alexandre, Bernardo e Marco também, se quiserem complementar, e fiquem à vontade, então, para apresentar essas considerações finais. Acho que a gente já está no tempo previsto, né? Novamente, quero agradecer a oportunidade de poder debater e discutir um pouco a respeito dessas questões de inovação, que, como o Alexandre falou, são novas, né? São questões novas, mas que tenho visto um engajamento muito grande, né? Não só pela própria pesquisa do Bernardo, mas pelas discussões que eu tenho tido com o Poder Judiciário, e o Bernardo também apresentou algo que eu achei bem interessante, que eu acredito que vai vingar, né? Que são as alterações de textos como contratos, né? O Bernardo apresentou uma modificação de uma linguagem textual e que eu penso muito, às vezes, em contratos. Contratos de adesão, penso muito no consumidor, né? Naqueles contratos com aquelas terminologias, legislação, que muitas legislações, a maioria delas, né, o cidadão deveria conhecer e, às vezes, ele deixa, né, de ter o seu direito por desconhecimento ou por não saber compreender o texto da lei, né, que é algo difícil. Então, eu acredito que hoje a gente pode mudar os textos dos contratos, as próprias procurações, a gente repensar na procuração. A procuração não é um texto também que tem uma linguagem muito fácil, e a gente pensa no cliente, que não é da área do direito. Então, eu acho que existe um campo aí, né, muito grande para a gente atuar e repensar nessa questão da comunicação no âmbito jurídico. Então, eu deixo agora vocês à vontade para proferirem aquilo que vocês desejarem, para que a gente possa encerrar. O Alexandre, por favor. Também. Primeiro, em relação aos softwares, aí, o pessoal costuma usar, né, o Canva, tem lá o Adobe XD, que também é aberto, né? Mas, assim, vocês sabem que nós somos advogados, né? Por mais que a gente vai, né, brincar e fazer ali, né? Assim, o ideal, né, para os projetos é a gente trabalhar com alguém que é da área, né? Que tem a formação, vai ter um olhar diferente. Assim, dá para a gente brincar, né? Mas de verdade, o ideal é a gente ter... Inclusive, o doutor Marco Bruno inovou aí mais uma vez, né? Não sei se ele não contou aqui, mas ele pediu aí um estagiário que é designer, né? Marco Bruno. Então, eu acho que é o primeiro magistrado aí que, além de, né, estagiários do direito, pediu um estagiário aí com formação em design. Então, isso mostra, como a gente falou, né, esse ambiente multidisciplinar. Mas todos os trabalhos que a gente faz, mesmo nesses softwares, a gente converte para o Word, porque aí no dia a dia, né, o pessoal tem que usar. E um último ponto, né, que também aqui, deixa eu ver, a Valtécia que está colocando, né, o grande desafio é tornar a linguagem simples e acessível sem perder o caráter técnico, né? Eu acho que o trabalho da professora Olivia aí com vocês é fantástico nesse sentido, né? E aí, vamos pegar um exemplo bem simples, né, que é a responsabilidade civil. Você tem lá, né, o dolo, a culpa, o nexo causal e o dano. São palavras técnicas, isso não tem como deixar de colocar, né, nessa discussão, né? Mas tudo que você falar fora isso, você está mais atrapalhando do que ajudando, você está tirando o foco daquilo que é importante, né? Então, é um exercício também nosso, né, de entender o que é o juridicamente relevante,
E aí, como a gente falou, a gente tem milhares de documentos, né, que a gente sempre olha, né, nossa formação é de processo, né, de se relacionar pelo processo. Então, sempre quando a gente fala em direito, a gente já pensa na petição, né, mas tem outros milhares de documentos também que a gente tem até mais liberdade, né, e obviamente, né, sempre respeitando essa parte técnica, porque o conteúdo, tudo isso é direito. Então, isso que a gente critica no melhor sentido, né, também fala assim, o visual law tornar o direito mais simples. Não, o direito é direito, né? Nós podemos tornar aquele assunto mais fácil de entender, com mais acesso à justiça, né? Mas o direito é direito, né? Ele é complexo, ele tem a sua tecnicidade. Então, pode parecer, né, uma coisa que é um preciosismo nosso, mas não é, porque senão a gente acaba dando uma notícia também que é equivocado, né, em relação a como usar, como a gente vai fazer, né? Então, tem esse cuidado. Então, eu queria só agradecer mais uma vez aí esse papo com vocês, agradecer todo o IDP em nome do Francisco aí, toda a coordenação, os professores, e espero que muito em breve aí eu possa, né, fazer uma visita presencial aí mais uma vez no IDP em Brasília, e a gente poder conversar pessoalmente e falar um pouco aí dos projetos com mais calma. Também queria agradecer aqui o convite, estar participando aqui hoje deste evento, professor Olívia, Marco Bruno, Alexandre, Isabela, Cristiane, prazer estar aqui com vocês. E esse movimento, né, como o Alexandre tem pontuado também, vem ganhando muito espaço, e agora nós vemos nas próprias universidades, né, então, recentemente até fizemos um evento reunindo os laboratórios de Legal Design e Visual Law do Brasil, né, já pelo menos 6 universidades estão se dedicando já a esse tema. Na graduação, temos já uma primeira faculdade ensinando, né, então, nova elaboração de documentos jurídicos com técnicas de Legal Design e Visual Law, e também colocando o próprio tema da Plain Language como no conteúdo programático. Então, a gente percebe esse movimento vem ganhando força, né, na esfera pública, privada, nas instituições de ensino também, e sem dúvida, né, professora Olívia, há muito a construir, estamos ainda no começo, engatinhando os primeiros passos ainda, mas sem dúvida é um potencial muito grande utilizar essas técnicas e ferramentas para que a gente possa aprimorar cada vez mais a comunicação. Eu agradeço, então, o espaço aqui, deixei meu Instagram também no chat, pessoal, quem quiser buscar mais conhecimento, mais informações sobre essas áreas, eu veiculo semanalmente conteúdo sobre isso, também estou à disposição aí para futuros retornos e até uma jornada aí presencial quando o cenário melhorar, né, professora? Até mais. Já eu? Perfeito. Bem, eu queria agradecer também, teria bastante coisa para dizer, mas para ser bem objetivo, acho que primeiro a gente, para esclarecer da importância de a gente investir nesse tema no campo da formação, porque inclusive isso gera uma conexão muito especial do jurista, do futuro jurista, justamente com seu objeto maior de atenção, que é justamente o indivíduo, o ser humano. A gente já há muito tempo faz esse investimento na Escola da Magistratura Federal da 5ª Região, né? Para vocês terem uma ideia, no último curso de formação inicial, em 2018, né, a última turma de juízes aprovados aqui, nós aplicamos o curso inteiro num laboratório de inovação. Eles tiveram aula de design thinking, eles, enfim, é toda uma programação já com essa específica roupagem que foi apresentada ainda em 2019 no maior evento de formação judicial do mundo, que é chamado de IOJT, a última edição, pelo menos, eu não sei se aconteceu durante a pandemia, mas a última presencial ocorreu na cidade do Cabo, e nós tivemos o ensejo lá de apresentar toda a estrutura curricular, vocês podem conhecer, e a gente percebe o impacto disso na formação desses nossos últimos juízes, como eles têm sido colaborativos, etc., e a gente teve uma alegria de receber um feedback muito positivo do mundo inteiro, pelo menos das 42 delegações que lá estavam, né? Eu me lembro que a delegação da Ucrânia diziam que nós tínhamos o melhor curso de formação de juízes do mundo, né? Aqui no Brasil, por conta desse investimento que tivemos. Na UFRN, viu, Bernardo, você não sabe, mas a gente aplica isso desde 2018, nós não temos disciplinas específicas, e eu não sou o único professor que trabalha com esse tipo de metodologia, né? A gente aplica em módulos da prática jurídica que são mais abertos, que deixam uma certa discricionariedade ao professor. Então, ainda no primeiro semestre de 2018, nós fizemos um trabalho num módulo chamado de análise de casos concretos, em que a gente
Justamente, foi o módulo de 15 horas da prática jurídica foi toda uma oficina de design thinking para a solução de problemas jurídicos. E a maior riqueza que a gente extrai disso, por isso que a gente precisa gestar isso desde a formação, é que a gente já vai formando pessoas para pensarem um direito diferente, por exemplo. Isso é uma riqueza, por exemplo, para a gente pensar o que será o contraditório do futuro, por exemplo. Que a tecnologia nos oferece ali um leque de oportunidades enorme. Estava conversando com o diretor de precatórios do tribunal, ele dizia, mas olha, o nosso procedimento de liquidação de sentença é uma idiotice diante do que a tecnologia pode nos oferecer hoje. Isso pressupõe um design do que seria o exercício do contraditório naquele contexto, né? E até no curso que eu vou coordenar na IFAM de inovação aplicada à área judiciária, começa em outubro, né? A gente colocou já justamente 3 módulos que a gente chamou de ateliês, né? Dentro dos quais a gente vai pensar no processo judicial do futuro, no magistrado do futuro e no poder judiciário do futuro, né? Justamente para que a gente tenha esse design pensando em profundidade o que será, né, a instituição, o magistrado e o que será o próprio processo. Eu estou pensando automaticamente no futuro. Porque uma coisa é certa, Olivia, e para concluir realmente, nosso objetivo aqui, né, não sei se você conhece, aqui em Natal a gente tem uma jornalista chamada Eliana Lima, colunista da Tribuna, etc. Ela pediu, ela é minha amiga, pediu para eu escrever um artigo, né, baseado na minha experiência de acabar com o juridiquês. Aí eu disse a ela, não, minha querida, aí foi o artigo. Nosso objetivo aqui não é acabar com o juridiquês, porque o juridiquês é importante, é fazer com que você fale juridiquês. Ou seja, direito vai ser difícil, como disse Alexandre, vai ser complexo, e deve ser, porque a sociedade é complexa e merece um direito sofisticado, pensado em profundidade. Nosso objetivo, portanto, é, né, abrir os olhos, né, para que esse direito não seja complicado distante da pessoa, né? Ele seja um direito profundo, sofisticado, porém aberto à participação de todos, né, visando aí a sua democratização. Então, acho que com isso eu posso encerrar aqui minhas reflexões e fica a discussão. Obrigado, foi um grande prazer. Obrigada, Isabela. Bom, acho que não resta muito o que falar, apenas agradecer. Queria fazer um convite também para os meus colegas estudantes que estão aqui, ainda não conhecem o trabalho da Defensoria, e para irem às carretas, aos atendimentos e perceberem a importância desse projeto que a gente está fazendo para agilizar a vida das pessoas que precisam tanto de atendimento jurídico e estão ali, de certa forma, perdidas, né? Então, quem puder ir passar um dia num atendimento da carreta ou um dia ali na Defensoria fazendo peças, agora eles estão trabalhando muito com regime remoto, um dia fazendo uma petição, já vai ser engrandecedor e eu tenho certeza que vai mudar o olhar de vocês para toda essa perspectiva do direito, aplicando sempre, buscando aplicar tudo isso que a gente discutiu hoje, a questão da simplificação da linguagem, mas sem perder o caráter técnico do direito. Se puder aplicar elementos visuais que vão facilitar a compreensão, apliquem, vamos testando e vamos tentando revolucionar isso aí. Uma coisa que a gente estuda muito no grupo é Bourdieu, né? Eu até falei com a professora, a gente está, de certa maneira, quase que dinamitando o campo jurídico do Bourdieu, porque ele fala muito, né? Teoriza muito sobre a linguagem jurídica, como a linguagem jurídica tem sido usada para excluir, muitas vezes, para separar as pessoas, criar nichos na sociedade. Então, a gente pode mudar essa realidade, a linguagem jurídica pode ser inclusiva, e com isso, como sociedade, acho que a gente só tem a ganhar. Agradeço a participação de todos, e para mim foi uma satisfação muito grande participar e debater com pessoas, com expoentes do legal design, do visual law, e nossa expoente máxima, a professora Olivia, que tem paciência para nos ensinar e sempre uma inspiração para nós do IDP. Obrigada, então, agradeço muito a vocês, aos palestrantes, principalmente que trouxeram essa possibilidade de a gente refletir a respeito da temática, que é tão atual e necessária, né, no campo jurídico. Agradeço a vocês, aos alunos que estão aqui com a gente, que são a minha razão, né, de ser do meu trabalho. A razão do meu trabalho são os alunos. Então,
Então, muito obrigada por vocês nos acompanharem, obrigada por apresentarem as perspectivas de vocês. Eu li algumas aqui, não foi possível a gente trazer todas, mas penso que seja interessante futuramente a gente reabrir essa discussão, a gente vir novamente com a temática, porque ela não se esgota, né? A gente imagina aí que daqui a 3 meses a gente tenha mais elementos para discussão, e isso é muito bom, né? Faz com que a gente perceba que o dinamismo, ele realmente está presente no âmbito jurídico, não é só da sociedade, né? A gente consegue fazer essa relação com o próprio Poder Judiciário. Então, agradeço a todos, muito obrigada por essa noite, aos que estavam presentes aqui até o momento, parabéns para todos os que ficaram aqui até esse momento e agradeço, então, a todo mundo. Encontraremos numa próxima oportunidade. Até logo.